Nesse vídeo eu vou demonstrar as novas alterações que teve aqui no sistema em relação ao módulo de produção. Foi criado aqui no parâmetro um novo parâmetro para ativar o módulo de produção. Então, habilitar módulo de produção, coloca sim. Quando colocar sim, ele vai habilitar algumas opções lá no cadastro de produto. E aqui no menu processos, produção, vai ser habilitado o cadastro de embalagens, a situação da produção, o monitoramento. E aqui no cadastro de produto vai ser habilitado também uma nova guia para você poder configurar alguns itens relacionados a produtos que são fabricados. Esse primeiro item aqui se refere na fabricação processar estoque após a pesagem. Isso significa que você vai poder iniciar um processo de produção e o estoque vai ser baixado posteriormente na medida que for feita a conferência do peso do produto. Aí quando for feita a conferência do peso, você pode fazer a integração com a balança ou não. Ou seja, você pode fazer essa conferência digitando o peso manualmente, ou seja, sem integração com a balança. Você pode fazer a conferência capturando o peso da balança. Imagine que na fórmula lá o produto ele tem um item e no item para poder fabricar aquela quantidade você deve separar, por exemplo, 1 kg daquele produto. Então você vai colocar 1 kg na balança e a quantidade que for colocada lá na balança ele vai capturar, podendo ser mais ou menos. Ou seja, ele não vai obrigar que o peso do produto utilizado como matéria-prima seja igual ao que está definido na fórmula. Porque dependendo do produto que vai ser fabricado, pode ter variação de peso na utilização do produto composto, né? Se tiver marcado monitorar peso, aí sim, nesse caso, a fórmula deve ser exatamente igual ao que foi definido. Ou seja, na hora de fabricar, que for feita a conferência do peso do item da fórmula, o peso deve ser exatamente igual. Então o sistema vai ficar monitorando o peso da balança até que seja igual ao definido na fórmula. Imagine então que você tem um produto lá que você vai fabricar e um dos itens exige que você separe 100 gramas lá desse determinado produto. Então o sistema vai ficar monitorando a balança até que a balança tenha um produto com 100 gramas, né? Aqui você pode também marcar os dias da produção desse produto, se você tiver produção agendada por dia. Então lá na hora da produção você pode, utilizando esses campos, buscar somente os produtos que são definidos para fabricar na segunda-feira ou só na terça. Ou seja, um produto pode ter múltiplos dias de produção ou só um. Então você pode marcar aqui quais são os dias que você tem o agendamento de produção desse produto. Isso facilita na hora da busca, porque ele já vai mostrar quais são os produtos que você fabrica naquele dia. O campo embalagem da produção é interessante no caso quando você fabrica um produto e esse mesmo produto ele é vendido em embalagens diferentes. Um exemplo é o caso da fabricação de bolo. Você tem um produto lá chamado, por exemplo, bolo confeitado, é um único produto, só que esse produto ele é vendido em várias embalagens diferentes. Uma embalagem de 500 gramas, uma embalagem de 1 kg, embalagem de 250 gramas. Então você tem várias embalagens que você vende aquele mesmo produto. E aí, no caso, você precisa relacionar essas embalagens lá na produção. Um outro caso seria, por exemplo, fabricação de ração, né? Você fabrica a ração, mas você vende essa ração em embalagens diferentes. Você vende a ração em embalagem de 10 kg, de 20 kg, de 50 kg e assim por diante. Ou seja, tem várias situações onde o mesmo produto é vendido em embalagens diferentes. Então, se você utiliza embalagens na produção, basta marcar aqui esse campo. Aí, dessa forma, quando você for fazer a produção daquele produto, você pode informar quais são as embalagens que serão utilizadas na fabricação daquele produto. Essas foram as alterações que foram implementadas aqui no cadastro. E aqui no processo, no modo de produção, ele habilita alguns menus a mais do que o padrão, caso aquele parâmetro esteja desativado. Por exemplo, o cadastro de embalagem, o monitoramento e a situação da produção só vai aparecer se aquele parâmetro estiver habilitado. Então vamos abrir aqui os itens aqui do monitoramento. Esse é um formulário novo que foi criado, que você pode utilizar para verificar as produções que estão em andamento, né? Você pode filtrar aqui
em digitação, que foram as iniciadas, as concluídas, as canceladas, filtrar por operação, filtrar pela situação, filtrar pelo local de estoque, filtrar pela data de emissão, produção ou entrega, filtrar por produções que têm marcado baixa de estoque posterior ou que são baixadas automaticamente. Então aqui você vai ter as produções e com a possibilidade de fazer o filtro. Se você quiser acessar a produção, basta dar 2 cliques que ele vai diretamente para aquela tela da produção. Então aqui você vai ter a produção e vai ter o monitoramento. E aqui pode ser também adicionado alguns relatórios para conferência dessas produções, caso seja necessário. Além do monitoramento, foi criado o módulo do cadastro da embalagem, que é no caso quando o produto composto estiver marcado aqui, embalagem na produção, você vai precisar cadastrar as embalagens que são utilizadas na fabricação daquele produto. Então, o cadastro da embalagem, você vai vincular a embalagem ao produto, ou seja, você tem um produto cadastrado da embalagem que é usada na fabricação daquele item. Aqui no caso eu tenho o produto 29561 e aqui eu tenho o cadastro da embalagem. Ou seja, quando eu utilizar essa embalagem na fabricação, ele vai baixar o estoque desse produto automaticamente. E aqui embaixo você vai informar quais são os produtos que você utiliza quando fizer a fabricação utilizando essa embalagem. Ou seja, quais são os produtos que você pode fabricar com essa embalagem. Isso evita de você vincular um produto com a embalagem errada. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos de embalagens que foram cadastradas. Você pode inserir vários produtos, ou seja, uma mesma embalagem pode ser utilizada em vários produtos. E aqui você informa o produto que vai ser baixado do estoque quando você mapear a embalagem lá na produção. Aqui nós temos também a situação da produção que foi incluída, onde você vai ter uma tabela onde você vai poder incluir um log naquela produção. Por exemplo, aguardando separação, em andamento, produção concluída, produzindo. E aqui você vai ter os status, né? Ou seja, quando você incluir uma produção concluída, ele automaticamente vai mudar o status lá para concluído, né? Então você já pode marcar que automaticamente, quando você inserir esse status, ele muda o status da produção. Aqui nós temos também, no cadastro, aqui no menu, nós temos a tabela de tipos de produção. Essa tabela aqui já existia, que era chamada antigamente de tipos de acerto, né? Ela foi alterado o nome para tipos de produção. Nessa tabela nós tínhamos aqui apenas a descrição e o campo aqui pedir senha a cada item. Ou seja, na hora de lançar o item você vai solicitar senha ou não. Aí nessa tabela foi acrescentado várias outras opções que melhoram significativamente a forma como a produção pode ser gerada. Por exemplo, você pode criar uma produção aqui de ajuste do produto composto. Antes isso não era possível. Você pode permitir lançar um ajuste de estoque no produto composto sem manipular o estoque da matéria-prima. Anteriormente, todo o produto composto que você lançava de entrada ou saída, ele automaticamente manipulava o estoque da matéria-prima. Agora você pode criar um tipo de produção onde seja registrado apenas produto composto. Você pode também criar um tipo apenas de ajuste da matéria-prima. Isso aqui, por exemplo, a matéria-prima perdeu, extraviou, venceu e você quer dar baixa no estoque da matéria-prima. E você não utilizou essa matéria-prima para fabricar um produto composto. Então você pode fazer o ajuste da matéria-prima agora também. No mesmo caso do produto composto, né, que acontecia de você ter alguma perca, ou o produto composto venceu e você não tinha como dar baixa nesse estoque do produto composto sem manipular a matéria-prima. Agora tem. Então nesse caso aqui eu criei um tipo de produção onde somente vai permitir o registro de matéria-prima. Então, quando você selecionar o produto lá na produção, só vai ser permitido você selecionar um produto do tipo matéria-prima. Lá no cadastro de produto, lá no tipo, na guia SPED, tem o campo lá, identificando se é matéria-prima ou não, que é aqui no campo tipo do item. Então, ele vai só aceitar lançar tipo de produto, que é matéria-prima, 01. Nós temos aqui também a possibilidade de você criar uma produção agendada. Então, basta marcar aqui a opção agendamento. É uma produção sem agendamento. Aqui no caso eu não marquei nada. Permitir fazer uma requisição de produção de uma loja para outra. No caso, para empresas que têm mais de uma loja
e uma loja precisa fazer uma requisição de produção para outra loja, então vai ser uma produção agendada e vai solicitar a loja de destino. Ou seja, a loja de origem vai solicitar uma outra loja a produção de um determinado produto. Produção para cliente, aqui você pode marcar que é uma produção agendada e que vai solicitar cliente. Então, na hora de fazer a produção, você pode relacionar um cliente lá na produção. E a produção automática que já existia, que é quando você faz a venda lá no balcão e ele já vai gerar a produção automática daquele produto. Para quem não deseja fazer a produção separadamente. Esse item que já existia, né? Esse mecanismo. Então vamos aqui no módulo de produção. Com aquela alteração lá no parâmetro, aparece algumas opções novas aqui nessa tela. Nós temos aqui a data da produção, que nós não tínhamos, nem a data da entrega, só tínhamos a data de emissão. Nós temos aqui a loja de destino, caso o tipo de operação lá, o tipo de produção esteja marcada para solicitar a loja de destino. O cliente, caso o tipo de produção esteja marcado para solicitar cliente, o campo também vai ser habilitado. Aqui nós temos os funcionários responsáveis pelaquela produção. Você pode incluir quais são os funcionários responsáveis pela produção naquele produto. A situação, que seria o log, você pode ir incluindo as situações à medida que for fazendo as etapas da produção. Você pode incluir a situação. Esse aqui no caso já está concluído. Então aqui aguardando. Você tem lá os tipos de produção que foram previamente definidos. Aqui nós temos também a opção de baixo estoque posterior. Anteriormente, quando você fazia o registro da produção, o estoque era baixado na hora do registro. Com essa opção, você pode fazer o agendamento da produção, ou seja, fazer o registro. Por exemplo, você faz o registro da emissão hoje com a produção posterior. E a baixa do estoque só vai ser feita quando você fizer a conferência dessas quantidades. Ou seja, você inicia a produção agendada, marca ela para fazer a baixa posterior, ou seja, essa baixa posterior ele já vai marcar automaticamente em duas situações. Ou se o tipo de operação tiver marcado para produção agendada, ele automaticamente vai marcar aqui que é baixa posterior. Se não for produção agendada, ele vai pegar aqui do cadastro de produto. Na fabricação, processar estoque somente após pesagem, ou seja, se você marcar aqui no produto, o produto sempre vai ser fabricado de forma agendada, ou seja, você sempre terá que fazer a conferência do produto após o registro da produção. Então ele vai prevalecer aqui do cadastro, ou ele prevalece lá do tipo de operação, do tipo de produção, ou ele pega aqui do cadastro de produto. Então, uma vez marcado aqui que é a baixa posterior, significa que essa produção vai ficar pendente para poder baixar o estoque somente depois que você fizer a conferência da pesagem do produto. Então, uma vez feito registrado, no dia da produção você vai entrar aqui na opção de conferir pesagem e vai fazer o registro da pesagem de cada produto. Tanto do produto composto, que é, no caso, o produto acabado, o resultado da fabricação, quanto da matéria-prima. Ou seja, isso é utilizado para você conferir realmente o que foi produzido e o que foi agendado. Aqui é que entra a questão do monitoramento lá com a balança. Se lá no cadastro de produto você tiver marcado aqui sem integração com a balança, aquela conferência você vai digitar manualmente a quantidade. Se for para capturar o peso, o sistema tem que ter uma balança ligada lá no computador para poder capturar o peso. E se tiver monitorar peso, também ele vai ter que buscar o peso da balança. Aqui no caso, se tiver marcado lá aquela opção de monitorar peso, quando você selecionar o produto e mandar adicionar a quantidade, você terá que colocar lá na balança o peso igual à quantidade que está definida. Quando ele encontrar o peso igual, aí ele grava e passa para o próximo. Então, quando você registrar as quantidades e mandar concluir a pesagem, aí sim é que vai ser dado baixa no estoque daquela produção. E vai gravar aqui na parte inferior da tela a data que foi feito a baixa do estoque. Porque até naquele momento a produção estava só em agendamento. Aqui nessa mesma tela, caso o produto esteja marcado lá que trabalha com embalagem, você pode vir aqui e fazer a definição da embalagem.
Ou seja, para produzir esse produto, aqui só vai aparecer os produtos compostos, ou seja, o que vai ser fabricado. Aqui no caso eu tenho o produto fabricado e tem a matéria-prima. Então, aqui nesse cadastro, quais são os produtos que eu vou poder utilizar para fabricar esse produto. Então, lá no cadastro da embalagem, eu preciso indicar que eu utilizo aquela embalagem para esse produto. No caso aqui não está aparecendo nenhuma embalagem, porque eu não associei nenhuma embalagem a esse produto. Então, vamos lá no cadastro da embalagem e associar esse produto aqui a alguma embalagem. É o produto 59537. Então, eu vou vir aqui no cadastro da embalagem. Vou pegar uma embalagem qualquer e vou inserir o produto. Esse produto também é utilizado nessa embalagem. Vou voltar lá no modo de produção. Vou aqui em definir embalagem. E aqui eu vou poder definir então as embalagens que eu vou utilizar na fabricação desses produtos. Ou seja, para me fabricar 10 itens desse produto, quais são as embalagens que eu vou utilizar? Por exemplo, eu vou utilizar 5 dessa e 5 de uma outra embalagem. Então eu teria que ter uma outra embalagem para poder definir aqui. No caso, vamos colocar que eu vou utilizar os 10 itens, eu vou embalar tudo com esse produto aqui. Então você pode mapear aqui as embalagens. Então o que vai acontecer? Quando você concluir, quando fizer a conclusão da produção, o sistema vai também baixar o estoque da embalagem. Ele vai pegar essa embalagem aqui e vai incluir aqui no modo de produção e dar baixa no estoque dele, de acordo com a quantidade que você definiu aqui. Então dessa forma você acaba tendo também um controle do estoque da embalagem. Como a embalagem ela é variável, você não pode colocar o cadastro da embalagem lá no cadastro do produto, porque vai depender de como que você vai embalar esses produtos na hora da fabricação. Isso vai ser sempre variável. Então você define as embalagens na hora da fabricação e quando você fizer a conclusão ele vai inserir os produtos aqui e baixar o estoque da embalagem. Na produção do dia, aqui no caso não está definida a data de produção, vou pegar uma produção aqui que tem a data. A produção do dia, ele vai mostrar aqui nessa lista quais são os produtos marcados para produzir no dia 8/3. Ou seja, o dia 8/3 é uma sexta-feira. Então ele vai me mostrar aqui todos os produtos que estejam marcados para me produzir na sexta-feira. Por exemplo, vamos lá no cadastro de produtos. Vamos pegar aqui os produtos compostos. Vamos pegar aqui alguns produtos compostos. E vou marcar aqui que esse produto composto aqui pegar aqui o da sexta-feira. Então quando eu clicar aqui no buscar, ele vai me mostrar aqui os produtos que estão definidos para produção na sexta-feira, que é no caso do dia 8/3, aqui é uma sexta-feira. Aqui ele vai me mostrar aqui uma sugestão de produção para aquele dia, baseado na média dos últimos 30 dias e um cálculo de sugestão para 5 dias. Você pode também selecionar um período ou pegar com base na média de venda. E aí você define a produção e manda lançar. Quando você clicar no lançar, ele vai registrar o produto composto e os itens automaticamente. Então você pode fazer o registro da produção aqui por essa tela, ou você pode também lançar diretamente aqui na tela, como era feito anteriormente. Então é isso, pessoal. As alterações mais importantes aqui do modo de produção são essas. Obrigado e até a próxima.